Bom dia a todos! Você conhece o tripé de lançamento do foguete da incorporação imobiliária? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Café da Manhã com o Professor. Na incorporação imobiliária, que se caracteriza pela venda de imóveis em planta, quer dizer, antes ou durante a construção, existe o chamado tripé de lançamento do foguete da incorporação. O primeiro pé desse tripé é o conceito de condomínio. Condomínio só existe, gente, incorporação imobiliária no ambiente condomínio. Por isso, é muito importante você entender o conceito de condomínio, o que é muito simples. Basta separar essa palavra em dois pedaços, com de domínio, porque domínio é propriedade. Então, condomínio é com propriedade, ou copropriedade, ou propriedade em comum. Condomínio é exatamente propriedade em comum. Então, quando duas unidades, dois apartamentos, por exemplo, se ajuntam num edifício, dividindo algo em comum, o que poderia, gente, ser este algo em comum? Um salão de festas, uma escadaria, uma guarita para porteiro, qualquer coisa em comum, está configurado o condomínio. Então, uma casa isolada, construída lá no meio do mato, jamais poderia ser um condomínio, porque há necessidade de pelo menos duas unidades, e mesmo assim, dividindo algo em comum. O segundo pé desse tripé é chamado de unidade autônoma. Unidade autônoma é uma propriedade exclusiva com saída para a via pública diretamente ou por processo de passagem comum, vinculada a uma fração ideal. Então veja, é uma propriedade exclusiva, portanto, só entra o seu dono ou quem ele permitir. Com saída para a via pública diretamente, as lojas comerciais, por exemplo, ou por processo de passagem comum, os apartamentos, por exemplo, as salas comerciais, por exemplo, mas desde que todas estejam vinculadas a uma fração ideal, o que nos remete ao terceiro pé do nosso tripé de lançamento do foguete da incorporação imobiliária, que é a fração ideal. Existem dois tipos de fração ideal. Uma calculada pela área da unidade autônoma ou pelo método da área, que é medida pela incidência dela, da área, sobre a área de todo o empreendimento. Normalmente, ela é expressa com 0,5 números 5 casas após a vírgula. Exemplo, 0,08340, que se lê aritmeticamente. Se tivéssemos uma casa após a vírgula, seriam décimos, não é? Duas casas após a vírgula, centésimos, não é? Três casas após a vírgula, milésimos. Quatro casas após a vírgula, décimos de milésimos. Então, 5 casas após a vírgula, lê-se centésimos de milésimos. Então, 0,8340 se lê 8.340 centésimos de milésimos. A outra fração ideal é chamada de fração ideal em valor e é expressa em reais e se destina, sobretudo, à venda das unidades autônomas. Por exemplo, digamos que o preço de um apartamento seja de R$1 milhão.
e digamos que o custo de construção deles seja de R$600 mil. Então, a diferença entre os dois, no caso, R$400 mil, é a chamada fração ideal em valor, que se destina a pagar o terreno, os custos da incorporação, tudo que não é obra, como corretor de imóveis, marketing, etc., e o lucro do incorporador. Então, gente, o lucro do incorporador está inserido no preço da fração ideal em valor. Todas as unidades autônomas têm, portanto, necessariamente duas frações ideais, necessariamente. Uma pela área, que é usada, por exemplo, para ratear o custo da construção entre as unidades autônomas, e a outra pelo valor, que é usada normalmente para a comercialização, para a venda das unidades autônomas. Portanto, gente, quanto maior for a fração ideal em valor, maior será o lucro do incorporador. Isso se obtém pela diferença, pela maior diferença possível entre o preço de venda e o custo de construção. Resumo da ópera. É fundamental para quem está começando a atuar na incorporação imobiliária ter o conhecimento desse tripé de lançamento do foguete, do nosso foguete. Condomínio, unidade autônoma e fração ideal. É isso. Bem, aproveitando, eu quero reforçar que amanhã encerram-se as matrículas da turma extra do CIE, curso Incorporação de Edifícios em condições especialíssimas. Os inscritos participarão de encontros ao vivo comigo para tirar dúvidas, 2 masterclasses com grandes especialistas que eu convidei na área de marketing, sobre as estratégias de marketing e sobre os quadros da NBR 12721, com estudo de caso, e ainda receberão os modelos editáveis para a montagem do memorial de incorporação. Eu aguardo você. Um grande abraço.